Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Ao ler as leituras que a liturgia da Igreja nos propõe para hoje, lembrei-me de um documento que a Conferência Episcopal Espanhola acaba de publicar na semana passada, chamado Cor ad Cor Loquitur, ou seja, o coração fala ao coração. Palavras do São John Henry Newman, muito interessantes para explicar um aspecto que está em voga na nossa cultura, também na nossa religião, na nossa fé, que é um emotivismo exagerado, ou seja, uma certa distorção na nossa forma de nos unirmos a Deus, quando Deus Nosso Senhor, quando tu, Jesus, nos dizes: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Significa que nós, para nos unirmos a Deus, para nos orientarmos para Deus Nosso Senhor, precisamos de ter integradas no nosso ser todas as dimensões da afetividade, da inteligência, do nosso coração, do nosso amor, mas tudo isto integrado na verdade e no amor. Ora, muitas vezes existe no nosso coração uma grande desunião. Há, por vezes, algumas pessoas que são demasiadamente racionalistas. Amam a Deus, querem amar a Deus, dizem que gostam muito de Deus Nosso Senhor, são muito cumpridoras, às vezes de uma forma muito rígida, daquilo que fazem, mas falta-lhes coração. Falta essa afetividade, por assim dizer, esse encontro com o Nosso Senhor, porque a nossa fé, ao fim e ao cabo, o que é que se trata? Do encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo, um encontro de amor. Por isso, tantos santos como São José Maria nos recomendavam que, para alimentar a fé, é-nos muito útil, por exemplo, dizer algumas jaculatórias, além do terço, da oração, mas passando à frente de uma igreja: Senhor, como gostava de estar aí, Senhor, ame-te, olhar para uma imagem da Nossa Senhora e pedir a Nossa Senhora ter os mesmos sentimentos que ela teve com o seu filho Jesus e com os homens. Ver uma pessoa que está a portar-se mal, a ofender a Deus: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, dar graças a Deus. Ou seja, é muito importante, logicamente, o coração. Depois, claro, é muito importante a nossa inteligência, a adesão da inteligência, a Deus Nosso Senhor. Eu creio, dizer, eu acredito, aconteça o que acontecer. Eu não deixo de ir à missa. Por ser domingo, eu vou à missa, apeteça ou não me apeteça. Aconteça o que acontecer, eu vou à Santa Missa. Isto também é muito importante na nossa fé. E depois a vontade. A vontade. São tantas as pessoas, e às vezes somos nós também, que sabemos perfeitamente o que temos que fazer, até o sentimos bem, mas não temos vontade. Uma pessoa, por exemplo, que tenha decidido, feito um bom propósito de acordar mais cedo para rezar, ou à hora normal, mas toca ao despertador e tem uma vontade fraca. Ou que, perante uma tentação, está a ver uma notícia, aparece-lhe uma imagem assim mais que não deve ver e não é capaz, por assim dizer, de resistir àquilo. Uma vontade muito fraca. E é tão importante, e vamos pedir a Deus Nosso Senhor, eu peço isto para mim, peço para cada um daqueles que me estão a ouvir, que tenhamos uma unidade no nosso ser, das dimensões, das diferentes dimensões da nossa existência, da nossa pessoa. Somos pessoas humanas. E se é verdade que os sentimentos e emoções têm um papel importante na vida espiritual, é também verdade que esses sentimentos muitas vezes são mutáveis, passageiros, e passageiros quando não estão unidos à verdade e ao bem. E por isso é preciso saber integrar as emoções, integrá-las na vida cristã, para que nos levem a um compromisso de conhecimento com os conteúdos da própria fé e à vivência do amor a Deus e do serviço aos outros. Não podemos ser apenas pessoas que se deixam levar pelos sentimentos. De certa forma, as leituras da missa de hoje nos falam disto. Nosso Senhor, através do profeta Jeremias, também diz: escutai a minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre o caminho que vou indicar-vos e sereis felizes. Mas eles, acrescenta o profeta, mas eles não ouviram nem prestaram atenção, seguiram as más inclinações do seu coração. Como que podemos dizer que o coração
atraiçoou-os. Eles até podiam querer seguir a vontade de Deus, mas o seu coração, que era fraco, com uma vontade fraca ou emotiva, se calhar até depois do entusiasmo inicial, acabaram por abandonar a Deus. E por isso podemos pedir aquilo que nosso Jesus diz no Evangelho da missa de hoje. Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse aos discípulos: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Nós queremos que o nosso coração, no nosso coração, reines tu, Jesus. Que o nosso coração seja unificado, que inteligência, ou seja, razão, sentimentos, afetividade, emoções, vontade, estejam unificadas. De que seria uma pessoa com uma vontade muito rígida, muito forte, mas sem sentimentos. O que seria uma pessoa com uma inteligência muito boa, uma fé forte, mas com uma vontade fraquíssima, que depois não conseguia levar a cabo aquilo que queria realizar. É preciso depois integrar tudo isto. E é o que diz uma nota doutrinal sobre o papel das emoções no ato da fé, que eu deixo na bibliografia e recomendo. É um pouco extensa, mas às vezes também temos que fazer um esforço por conhecer melhor a nossa fé. Há alguns documentos da Igreja que são importantes. E este documento fala precisamente da importância de colocar as emoções, mas no seu devido lugar, sem exagerar. A fé, ao fim e ao cabo, deve implicar toda a existência humana. A entrega do homem inteiro a Deus. A confiança a Deus. E aqui na confiança a Deus, a entrega do homem a Deus, dão-se, claro, elementos intelectuais, a adesão a Deus, a confissão de fé, e também emoções e sentimentos, o gozo espiritual, o amor, a paz, o bem-estar, o gozo, etc. Mas existe um risco, e tem-se verificado nos últimos tempos, com alguma frequência, um risco de um reducionismo emotivista da fé, que leva a muitas pessoas a converter-se em consumidoras de experiências de impacto e buscadoras insaciáveis do prazer no sentimento espiritual. É o que às vezes alguns autores referem como são nómadas espirituais. Dão de experiência em experiência. Vão àquela igreja onde há uma adoração de Santíssimo extraordinária, com uns cânticos ótimos, muito bonitos. Depois fazem aquele retiro, muito bom, e eu não estou nesta nota, o faz. Aliás, pelo contrário, até são elementos bons que o Espírito Santo tem vindo a suscitar na igreja nestes últimos anos, as últimas décadas. Mas nós não podemos basear a nossa fé em emoções, apenas em emoções. É preciso purificá-las na cruz, no seguimento de Jesus, num sentido unitário da vida. Porque se vamos apenas atrás de emoções, daquele padre que fala melhor, daqueles cânticos que são mais sentimentais, daquela homilia extraordinária, daquele retiro que me toca ao coração, daquele grupo de jovens que tanto me atrai, daquela missão país, etc. Se ficamos só aí e não aderimos a Cristo com tudo aquilo que se traduz no sacrifício, no compromisso pessoal, acabamos por ser umas pessoas que se deixam levar por um grande emotivismo e por nos desintegrar. Falta-nos, portanto, esse aspecto unitário da nossa fé. Temos que acreditar. Claro, Senhor, aumenta-me a fé. Mas a fé, sem verdade, não salva. Se nós dizemos que acreditamos em Deus, mas o acreditar a Deus não se traduz depois em compromisso com os mandamentos, mas apenas com emoções, isso não dá segurança aos nossos passos. Fica uma bela fábula, numa projeção dos nossos desejos de felicidade. Como é lógico, e tu, Senhor, bem nos conheces e sabes que as emoções não se podem ignorar nem trivializar porque são intrínsecas à nossa existência. Mas é isto que é mais importante, que eu queria sublinhar, que os sentimentos, as emoções não se podem desligar nem da verdade, nem do bem. Nem da verdade, nem do bem. Também o Senhor nos dizia no Antigo Testamento que o Senhor ama os seus filhos, ama os homens como a mãe que se apiada do seu filho que tem nas suas entranhas. Também Jesus Cristo chora pelo seu amigo Lázaro no Novo Testamento. São Paulo depois diz também, tendo entre vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Claro, a afetividade
e emoção são dimensões essenciais do ser humano, mas juntamente com a razão e com a vontade. A necessidade de integrar as emoções e os sentimentos, na verdade, do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos, pois, pedir a Nosso Senhor que nos ajude. Que nos ajude a sermos fiéis a Deus quando nos apetece ou quando nos apetece. Quando aquela missa, por assim dizer, humanamente falando, é mais gostosa, mais agradável, ou quando vamos a uma aldeia com poucas pessoas na igreja e um coro esganiçado, mas sabemos que Jesus está ali presente, que às palavras da transubstituição, Jesus fica presente sobre o altar. Tanto faz. Podemos procurar aquilo que mais gostamos, logicamente, mas temos é que ser fiéis a Deus, fiéis a Deus. Inteligência da fé. Quem és tu, Senhor? Depois uma vontade firme, porque são tantos, isso nota-se, desculpem os jovens que me estão a ouvir, às vezes acontece, não só, mas que têm uma inteligência boa, bons sentimentos, um coração ótimo também, mas uma vontade muito fraca, talvez por culpa da educação. Não estão habituados a contrariar o seu próprio corpo. E é tão importante a ascese cristã que saibamos ser donos de nós próprios. Donos de nós próprios. Eu quero estudar, eu vou estudar com a graça de Deus. Eu vou aguentar até a hora prevista. Eu vou à missa porque tenho que ir, eu vou me levantar para rezar. Não vou ficar apenas em meras intenções. Unidade, assim nos fala. Acreditar em Deus. Antes dizia-se penso, logo existe. Agora às vezes diz-se sinto, logo existe. Não pode ser assim. Não podemos ser só sentimentos, mas queremos amar-te, Jesus, com todo o nosso coração também, é verdade. Mas com inteligência forte e com vontade firme. Vamos pedir a Nossa Senhora, mulher forte, mulher com um coração extraordinário, que é a nossa mãe, que estava junto à cruz, firme, também ficou ali. No momento de dificuldade, foi fiel a Jesus. Também nós devemos e queremos ser fiéis a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.